Olá, queria falar nesse vídeo sobre este livro do Nouriel Roubini, Crisis Economics, né? Um dos melhores livros que eu li sobre história de crises financeiras, né? Vocês já viram que eu sou um fanático por crises financeiras, eu já li mais de, sei lá, eu acho que uns 50 livros, pelo menos, de crise financeira, só aqui no canal eu deixei já a propaganda e a resenha de pelo menos uma dúzia de livros, né? Esse aqui é muito legal, Crisis Economics, a Crash Course in the Future of Finance, do Nouriel Roubini. O Nouriel Roubini ficou famoso porque na crise de 2008 ele ficou conhecido como Dr. Doom, né? O senhor do colapso, né? Ele conseguiu, foi quem melhor previu a crise de 2008, antecipou a crise de 2008 e realmente ele estava certo, né? Até recentemente eu fiquei preocupado porque eu vi ele falando do coronavírus, que a gente teria uma crise dramática e catastrófica, né, lá 29, e na hora eu fiquei meio na dúvida e agora, de novo, eu sou obrigado a concordar que o Dr. Doom, né, que é o doutor desgraça, por assim dizer, né, estava certo, né? Ele é um economista muito inteligente, mora em Nova York, tem um apartamento lá que diz que ele fazia altas festas, assim, altas baladas que ficaram até famosas em Nova York, né? E ele pesquisou sobre muitos temas. E esse livro dele tem uma grande virtude, ele é um livro rápido de ler, fácil, sintético, simples, e ele resume tudo que você precisa saber para entender as crises financeiras. Então ele meio que faz uma espécie de resenha, né, da teoria keynesiana, da visão dos ciclos econômicos de Keynes, da teoria minskiana. Ele usa muito o que eu já falei aqui do Charles Kindleberger, né, daquele Crises, Manias e Pânicos, né, em que ele conta a história das crises financeiras no século XX. Então, ele faz uma espécie de leitura resumida, é quase como se fosse um livro resenha de todas as teorias mais relevantes para você entender crises financeiras, né? Então, o livro do Kindleberger, que eu já fiz aqui uma análise rápida, é maravilhoso, só que ele é um livro denso, pesado. Você vai ler ali 500 anos de histórias de crises financeiras detalhadas. Então, Kindleberger vai lá e fala: em Paris, de 1796, os bancos estavam alavancados e quebraram por conta disso, tal, por causa das guerras napoleônicas. É um negócio super denso e profundo. Esse livro não, esse livro é um livro rápido, para você, é uma leitura rápida, dinâmica, que te dá um resumão geral de tudo. Ele fala, por exemplo, do Taleb, né, do Black Swan. Na verdade, ele fala que é White Swan, né, porque tem tanta crise que acontece financeira que deixou de ser Black Swan, né? Aquela ideia do Black Swan do Taleb é um evento que é não previsível e que tem um impacto gigantesco, né? Sempre as crises financeiras são Black Swans, mas o Nouriel Roubini, né? Ele diz o seguinte, fala, a crise financeira acontece com tanta frequência que não dá pra gente chamar de Black Swan, na verdade é White Swan, né? É igual o cisne branco, tem pra todo lado, acontece a todo momento, né? Então, ele analisa várias crises aqui, várias, só que de maneira mais rápida e mais resumida, né? Ele analisa também o papel do governo, né, onde o governo erra, especialmente na questão de desregular o sistema, naquela ideia de que o sistema privado solto faz tudo certo, né? Ele é anti-escola austríaca, né? Aliás, todos os keynesianos são, né? Eles falam, olha, o setor privado completamente solto e desregulado, ele fica meio translocado, se alavanca demais, se endivida demais, empresta demais, investe errado e depois quebra, né? Esse é o ciclo financeiro, né? Que os austríacos chamam de TASE, né? Na verdade, o ciclo financeiro ele decorre dos erros de avaliação e dos erros de atitude e de julgamento do setor privado, né? Não é o Banco Central que cria isso, não é o juro baixo que cria isso, né? As bolhas de crédito, elas são decorrência desses espíritos animais do setor privado, que quer se alavancar muito, que quer ganhar escala, quer ganhar lucro. O crédito, ele é fruto da ânsia privada de ganhar dinheiro. O crédito não é produto do Estado. Não é o Estado que produz crédito, é o setor privado que produz crédito e que se alavanca e começa a trocar dívidas e trocar créditos, né? Então, o Roubini mostra isso de maneira bem resumidinha, é bem fácil entender, né? Ele escreve de maneira muito fluida e muito simples, né? Então ele mostra como essas crises vira e mexe, elas se repetem, né? E quanto mais desregulado é o sistema, né? Quanto mais o Estado sai de cena, mais crises a gente tem, mais crises se observa. Ele mostra que nos períodos liberais a frequência de crises é muito maior, né? E aí ele discute o que o governo deveria fazer. Claro, tem um problema de moral hazard, né? Porque na crise o Banco Central imprime dinheiro e salva todo mundo, ele acaba meio que não punindo quem deveria quebrar. Então isso os economistas chamam de moral hazard, que é a ideia de quando você contrata um seguro, você fica mais relapso com o seu carro, porque você sabe que se roubarem seu carro, o seguro te paga. Então você toma menos cuidado do que deveria. Isso os economistas chamam de moral hazard ou risco moral. A tradução para o português é ruim. E ele discute um pouco sobre esse dilema dos bancos centrais, né? Que os bancos centrais sabem que eles não devem deixar as empresas falirem, porque o sistema inteiro vai para a bancarrota, é um dominó, né, que
sequência de domínios que cai, mas ao mesmo tempo, se o governo sempre salva, ele acaba estimulando essa tomada de risco ainda maior, essa alavancagem ainda maior de um sistema privado que é meio tresloucado mesmo, né? Que vai no limite da ganância, né? No limite da alavancagem para tentar ganhar mais e mais e mais. Né? Então esse aqui é o Crisis Economics, baita livro do Nouriel Roubini. Analisa a crise de 29, né? Ele analisa toda a coisa da crise de 29, né? Ele fala aqui um pouquinho sobre a explicação da crise de 29, que os austríacos gostam de falar, né? Eles gostam de colocar a crise de 29 como se tudo é o governo que faz, né? Um pouco o vídeo que eu gravei é tudo culpa do Keynes, né? Então, o austríaco é tudo culpa do governo. Então ele fala assim, ó, em May de 1930, President Hoover confidently announced that o Hoover disse, né? We have been passing through one of the greatest economic storms which periodically bring hardship and suffering to our people, né? I'm convinced that we have now passed through the worst, né? E there has been no significant bank or industrial failure. That danger too is safely behind it. Então o discurso do Herbert Hoover, que era o presidente americano em 1930, completamente perdido, dizendo em 1930 que estava tudo resolvido e que a crise tinha passado e que a gente poderia ficar tranquilo, né? 7 anos depois, o secretário do Tesouro americano, Harry Paulson, anunciou "The worst is likely to be behind us", né? O pior já passou, bem na linha do Hoover, né? Adding a week later that we are closer to the end of the market turmoil than the beginning, né? Bem, quer dizer, no furacão da crise, eles não perceberam que eles estavam implodindo, que a economia estava implodindo, né? Both Hoover and Paulson were making the classic error of those caught in the financial hurricane, mistaking the eye of the storm for the end of the crisis. Então eles estavam no olho do furacão, o Hoover em 1930 e o Henry Paulson, secretário americano em 2008, achando que ali no olho do furacão estava tudo calmo, mas eles não perceberam que estava o furacão em volta, né? They were hardly the only wise men to make such pronouncements, né, in the midst of the meltdown, né? E aí ele diz aqui, né? Unfortunately, financial crises usually ebb and flow in their severity. They rarely hit once and then subside. They resemble hurricanes in that they gather strength, weaken for a while, and then gain even more destructive power, né? This reflects the fact that the vulnerabilities that build up in advance are pervasive and systemic. They cannot be cured by the collapse or bailout of a single bank, or even the implosion of the entire swath of the financial sector, né? Então, ele faz aqui o paralelo de que as crises financeiras são como furacões, né? Que eles vão se construindo, ganham força, às vezes desaceleram um pouco, aceleram de novo e destroem tudo, né? Então, essa dinâmica de crises financeiras é um negócio incrível de ser estudado. Eu passei por várias crises financeiras, várias, nos meus 20, 25 anos aí de professor de economia, de finanças de economia e de mercado financeiro, eu passei por várias já estou mais calejado, graças a Deus quando vem crise eu não perco dinheiro, porque eu já apanhei tanto no passado que minha carteira e meu portfólio já está bem equilibrado, mas assim, já passei por cada coisa que vocês não imaginam, tá? Desde os 90, crise asiática, crise russa, crise mexicana, depois crise argentina em 2001, 11 de setembro, depois a crise de 2008, depois a crise europeia, puta, vai embora. Enfim, leiam Crisis Economics, baita livro do Nouriel Roubini, tá bom? Valeu.